Olá, Frujinhas, mais uma vez. Tudo bem com vocês? Graça e paz a todas. Vamos ao último devocional da semana 6, dia 42. E o tema é: Não há razão para temer o vento. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mateus capítulo 7, versículo 25. Dois vizinhos plantaram árvores idênticas em frente às suas próprias casas. Um deles regava a pequena planta todos os dias e a cercava de cuidado. Em contrapartida, o outro simplesmente deixou a árvore crescer. Ambas se tornaram enormes, até que, certo dia, um furacão atingiu a cidade e só uma delas ficou de pé. Qual você acha que sobreviveu? Pensa aí. Ai, ai. Talvez te surpreenda com a resposta, mas a árvore regada todos os dias caiu e morreu. Por receber um cuidado excessivo, crescera com muita comodidade e não havia motivo para aprofundar suas raízes até o lençol de água. Elas se tornaram rasas. Enquanto isso, a outra árvore, por ter sido negligenciada, precisou se desenvolver cada vez mais para baixo, a tal ponto que abraçou uma rocha, razão pela qual conseguiu sobreviver. Quem sabe você tenha sido uma mulher negligenciada também. Alguém que precisou se tornar mais forte que a média para sobreviver. Na vida, passamos por desertos terríveis, mas são eles que nos levam a crescer e a aprofundar nossas raízes até que nos abracemos à rocha. Só assim não seremos derrubadas pelos ventos. Porém, sempre podemos escolher olhar para as situações que vivemos sob a perspectiva celestial ou nos abraçarmos ao sofrimento, rancor, angústia e medo. Jesus nunca prometeu nos visitar todos os dias com um regador e nos cercar de mimos, mas prometeu sempre estar conosco. E isso é suficiente. A palavra nos garante. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou. Ó Jacó, aquele que o formou. Ó Israel, não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Seba em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista. E porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Isaías capítulo 43, do versículos 1 a 5. O Senhor é com você. Os vendavais das tribulações podem até nos açoitar vez ou outra, mas, ao nos agarrarmos a Cristo, poderemos passar pelas tempestades e pressões, sermos aprovadas em nosso caráter e nos tornarmos ainda mais firmes. Não tema a força dos ventos, ou o que eles são capazes de fazer com a sua estrutura. O seu Deus é maior. Se você chegou até aqui, é porque as suas raízes querem se aprofundar e já estão a caminho da rocha. Permaneça. O luto, o divórcio, o medo, a doença não podem derrubar
uma mulher enraizada na rocha. Seja forte e corajosa. Aleluia, glória a Deus. Não há razão para temer o vento. E eu fiquei surpresa eh, com o relato, né, da situação dessas 2 árvores. Uma sendo regada todo dia, cuidada, né, e a outra, né, o vizinho deixou, né, deixou crescer lá, não ficou regando todos os dias. E e eu fiquei surpresa ao ver que, na verdade, a árvore que estava sendo cuidada foi a que não suportou, né, o furacão e caiu e morreu. E e realmente isso me fez lembrar que uma vez eu vi um pregador falando sobre isso, que a árvore, eh, conforme a terra vai ficando muito seca, ela vai aprofundando as raízes para procurar água. E é justamente isso, né, elas vão aprofundando para encontrar água. Então, assim, a árvore que estava sendo regada todo dia, a água estava caindo ali, então, tipo assim, estava cômodo, eu não preciso nem buscar água, né. Então, com isso, ela não aprofundou as suas raízes, enquanto que a outra precisou aprofundar as raízes em busca de, né, de água, de nutrição, e ela acabou encontrando até uma rocha, né, onde ela, eh ela conseguiu sobreviver, por estar agarrada àquela rocha, né. Então assim, a que não foi mimada, vamos dizer assim, ela precisou se desenvolver cada vez mais para baixo, né. E talvez você, eh, da mesma forma como essa árvore, você foi de uma certa forma negligenciada, e você, precisou talvez se tornar mais forte, né, do que a maioria, para sobreviver, né. E muitas de nós já passamos por desertos, né, já passamos por situações difíceis, já passamos, né, eh, por furacões, por tempestades, por vendavais, eu poderia dizer aqui, mas são exatamente essas situações que nos tornam, aleluia, né, eh mais fortes, vamos dizer assim. Por quê? Porque nos levam a crescer, né, nos levam a crescer e nos aprofundar, né, aprofundar as nossas raízes, e até que a gente abrace a rocha. Porque é isso que Mateus vai falar, né, eh, a casa que tinha seus alicerces sobre a rocha, ela não cai, ela não caiu na verdade. Por quê? Porque ela estava alicerçada no lugar certo, na rocha. Então, veio chuva, veio vento, transbordou rio e a casa permaneceu, né, ela ficou ali firme. Então eh, esse seria o aprendizado que a gente tem que tirar cada vez que a gente passa pelas situações difíceis. É uma oportunidade de a gente se firmar mais ainda na rocha, de aprofundar as nossas raízes a ponto de estarmos firmadas na rocha, abraçadas à rocha, como aquela árvore, né, que aguentou o furacão, porque somente firmadas na rocha que nós vamos suportar os ventos, as chuvas, né, os transbordar dos rios. Então, assim, é assim que nós não seremos derrubadas, não tem outro jeito. Precisamos estar com as nossas raízes aprofundadas, a ponto de estar firmada na rocha, agarrada à rocha. Aleluia. E aí nós temos a opção de escolher, né, olhar para a situação que nós estamos vivendo, né, sobre a perspectiva celestial, ou ficar abraçada ao sofrimento, ao medo, né, à angústia, à ansiedade, né, ao rancor. Nós temos a opção de escolher, né. Jesus, eu achei muito, muito pontual isso. Jesus nunca prometeu nos visitar todos os dias com um regador e nos cercar de mimos. Oh, meu Deus, realmente, o que que Jesus fala? No mundo
tereis aflições. Jesus não falou: "Ó, no mundo vocês vão ser todo dia mimadas, né, mimadas por mim". Oh, meu Deus! Não, pelo contrário, né. Embora a gente sabe que todos os dias, né, o Senhor derrama bênçãos sobre a nossa vida, mas isso não nos isenta das aflições, não nos isenta dos ventos, não nos isenta das tempestades. E mas Ele sempre prometeu estar conosco. E eu achei tão lindo que eu estava lendo aqui na passagem de Isaías 43 e foi justamente a mesma passagem que eu levei na condução da madrugada da minha igreja essa semana. E eu falei: "Oh, meu Deus". E e é justamente isso. Ele ele fala para a gente não temer, né, porque ele nos resgatou, ele nos chamou pelo nome. E ele fala que quando a gente atravessar as águas, ele estaria conosco, né. Quando a gente atravessasse os rios, eles não o encobrirão. Em algumas versões, não nos afogaremos, né. Quando a gente passar pelo fogo, a gente não vai se queimar. Então, assim, isso mostra que era justamente isso que eu falava e eu vou compartilhar aqui rapidamente com vocês. Isso mostra que não estamos isentas das dificuldades, das fornalhas, né, do fogo, né, dos rios, dos ventos, como está em Mateus, né. Não estamos isentas das dificuldades, das adversidades, mas nós temos a presença de Deus conosco. Nós temos a presença dele conosco, e isso é o suficiente. Então, assim, nós vamos passar por tudo, mas ele vai estar conosco, né. Então, assim, e isso tem que ser suficiente, né. Os desertos, os ventos, né, eles fazem parte, eles são necessários para que a gente cresça, para que a gente aprofunde as nossas raízes. Entenda, se nós ficarmos sendo só mimados, imagina uma vida sem dificuldade. Você pode falar assim: "Poxa, Marcela, mas uau, uma vida sem dificuldade, quem que não gostaria de uma vida sem dificuldade?". Ok, mas vamos olhar agora por uma outra perspectiva. Se você não tivesse hoje você está com quantos anos? Responde aí para si mesma, né. Eu estou caminhando, com a graça de Deus, para 40 anos, mês que vem, se Deus assim permitir. Gente, vamos analisar aqui. Se você não tivesse passado nada do que você passou de dificuldade até aqui, você seria a mulher que você é hoje? E eu vou colocar assim: a mulher que você é hoje em Deus, a mulher que você é hoje na sua casa, no seu trabalho, enfim, em todas as áreas da sua vida. Analise aí. Se você não tivesse passado por nada de difícil, sua vida tivesse sido só mimos, desde o dia que você nasceu até aqui. Você acha que você seria a mulher que você é hoje? Eu posso falar por mim, eu acredito que não. Eu não seria a mulher que eu sou hoje. E olha que como eu falei, né, falei no devocional passado, ainda estou em processo de transformação sendo aperfeiçoada por ele, né. Então assim, eh, nós precisamos entender que os ventos eles serão necessários para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer, para que a gente venha aprofundar as nossas raízes. E é justamente o tema, né, dessa semana foi o que, se não me falha a memória, redefinindo o sucesso, crescendo para baixo. Então é isso, nós precisamos crescer para baixo e aprofundando as nossas raízes, né, eh eh, nós vamos estar cada vez mais firmadas em Deus. Então, assim, o Senhor é com cada uma de nós, o Senhor é contigo, né, o Senhor é comigo. E e isso é o suficiente. Eu estou passando por um momento difícil, você pode estar pensando aí: "Eu estou passando por um momento difícil", sim, mas o Senhor é contigo, né, o Senhor o Senhor está com você, né, e a presença dele é tudo que você precisa para passar por esse momento. E
Então, assim, alguns momentos são difíceis, são dolorosos, não são fáceis, mas, eh, se você se agarrar cada vez mais a Cristo, se eu me agarrar cada vez mais a Cristo, nós vamos poder passar pelas tempestades, né, pelas pressões, nós vamos passar pelo fogo, nós vamos passar pelos rios, né, nós vamos passar pelos desertos. E sim, mas nós vamos passar, entende? Se nós estivermos agarradas a Ele, como essa árvore que se agarrou à rocha, né, as raízes chegou a um ponto que se agarrou às à rocha e aguentou um furacão, gente. Olha que um furacão é um vento violento, né? Então, da mesma forma conosco, se nós nos agarrarmos a Cristo, nós vamos passar por tudo isso. E nós seremos aprovadas em nosso caráter, né? E nós vamos nos tornar ainda mais firmes em Deus. Então, assim, mais firmes em Deus. Então, assim, quanto mais firme, né? Né, falando de firmeza, está falando da sua estrutura, entende? Então, assim, a cada vento que você suporta e passa agarrada em Cristo, né? E que uma hora esse vento vai passar, gente. O vento, como eu te digo, o vento vai passar, né? E, e vai vir a bonança também, né? Mas quando vir a bonança, você vai estar mais firme. Então, eh, a tua estrutura vai estar mais firmada, vai estar mais forte, né. Então, assim, o seu Deus é maior do que qualquer vento, o seu Deus é maior do que qualquer tempestade, o seu Deus é maior do que qualquer furacão, do que qualquer deserto, aleluia. Então, assim, se você chegou até aqui, entendeu? É porque as suas raízes querem te aprofundar. Se você está acompanhando, né, esse devocional dia a dia aí, né? Hoje já é dia 42, né? Olha quanto tempo nós estamos aqui juntas. Então, se você chegou até aqui, é porque as suas raízes querem se aprofundar e elas já estão a caminho da rocha. Então, permaneça em nome de Jesus, né? Então, assim, seja qual for a situação, né, aqui ela vai falar o luto, o divórcio, o medo, a doença, né, seja qual for a situação, né, não podem derrubar uma mulher enraizada na rocha. Então entenda, quando tu estiver enraizada na rocha, não tem nada que vá te derrubar, não tem nada. Assim como aquela casa que não caiu, porque ela tinha os seus alicerces na rocha. Você também não vai ser derrubada se as suas raízes estiverem firmadas na rocha. Aleluia. Então seja forte e seja corajosa em nome de Jesus. Aleluia. E como todo final, né, de leitura das semanas, ela sempre vem com duas perguntas que ela deixa para a gente refletir. E, e aqui a primeira pergunta é: analisando a sua caminhada, em qual área você ainda precisa esperar, amadurecer e desacelerar para poder crescer de maneira saudável? Segunda pergunta: qual devocional da semana mais impactou você? Por quê? Se puder deixar sua resposta aqui nos comentários ou para mim no WhatsApp, fiquem à vontade, tá bom? E tem também sempre uma caixinha para nós, né? Então vamos lá. Filha, eu a chamei como você é e não tenho expectativas ilusórias a seu respeito. Conheço as suas capacidades e as incapacidades. Estabeleci os limites que a protegeram e destruí os limites que prenderam você. Não há nada no seu interior que eu não saiba. Eu a ungi com algo que a diferencia de muitos. Por isso, não se preocupe. A unção é suficiente, pois é derramada na medida exata e não depende dos seus dons ou das ferramentas que você adquiriu pelo caminho. Ela basta e é sob medida para esta hora. Por esse motivo, vença a tentação de querer usufruir de unções que já derramei em outras pessoas, em outras estações, em outras épocas.
mas não deixe de agradecer pelo que realizei em sua vida no passado. Meus atos foram pontuais e precisos. Olhe para mim, caminhe comigo, não desperdice a unção que derramei sobre você. Enquanto eu a chamo e a escolho, escolha a mim. Esta é a tarefa que lhe cabe. Esta é a sua porção, a melhor parte. Quando eu não estiver falando, cale-se e desfrute do silêncio, pois ele ensina e faz amadurecer. Entretanto, quando eu falar, ouça. Se eu bater a porta, você ouvirá a minha voz? Apenas esteja atenta aos meus comandos. Ande conforme os meus passos. Deixe-se ser aperfeiçoada durante a trajetória e permaneça ao meu lado. Filha, confie em mim. Que lindo! Aleluia! Glória a Deus! E assim nós fechamos a semana 6. Glória a Deus por isso. Mais uma semana vencida. Glória a Deus. E nós vamos entrar no próximo devocional na semana 7. E que vai ter como base, não, né? Como tema, mulheres com raízes profundas. Esse vai ser o tema principal da semana 7. E muito feliz, né? Fico muito feliz a cada início, a cada conclusão, né? Em ver que Deus tem trabalhado, né? A constância, a disciplina de estar aqui com vocês, de estar fazendo essa leitura, compartilhando aquilo que o Senhor vai ministrando, né? Ao nosso coração. E eu espero que você também aí do outro lado esteja sendo edificada por esta leitura. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia e até o próximo devocional. Fiquem com Deus.